tudo bem com você? Muito bom dia, que bom me encontrar novamente aqui nesse lugar e momento tão especial na TV Novo Tempo. Ele é especial porque é o momento do Reavivados por Sua Palavra. Quando nós abrimos as páginas da Escritura, nós somos reavivados por ela. Por quê? Porque este livro é a Palavra de Deus, tenha certeza disso. A energia criadora que trouxe o mundo à existência está na Palavra de Deus. Esse livro muda vidas, transforma corações. Nenhum outro livro, a soma de todos os outros livros reunidos, tem maior impacto, maior força, maior poder do que a Bíblia Sagrada. Uma frase, uma palavra da Escritura Sagrada vale mais do que um discurso inteiro para mudar uma vida, para mudar corações. Porque este livro é diferente. Este livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Este livro foi iluminado pelo Espírito Santo. Os autores que aqui escreveram, eles, aliás, eu até gosto de chamar as pessoas que escreveram aqui são escritores, não autores. O autor é um, ele é Deus. Por isso, os escritos do Antigo e do Novo Testamento não se contradizem, apresentam a mesma esperança, apresentam a mesma fé, apresentam a mesma força para nos ajudar, que é Deus. E cada dia nós temos a oportunidade aqui no Reavivados por Sua Palavra, no início deste ano, de ler um salmo diferente, o livro de Salmos. Nós estamos hoje no Salmo 70. Obviamente que nós começamos no Salmo 62, no dia 1º de janeiro, porque o Reavivados por Sua Palavra, ele já estava em andamento, e nós aqui começamos este programa da TV Novo Tempo, então, pegando carona no Reavivados por Sua Palavra, que já estava em andamento. Mas a partir do dia 1º de janeiro, nós estamos aqui todos os dias, juntos, orando, clamando e estudando a palavra. Então eu quero desafiar você para que você, todos os dias, se você não puder se encontrar comigo, não puder ligar a televisão, não tem problema, desde que você tenha um encontro com Deus. Desde que você leia a Bíblia. Se você tiver que optar entre assistir a TV Novo Tempo e ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, obviamente. A TV Novo Tempo é o canal da esperança, mas a Bíblia são palavras de esperança vivas. O livro de Hebreus diz que a Bíblia Sagrada é como uma espada cortante, que penetra profundamente, que transforma corações, que muda corações de pedra em corações de carne. Então, leia a Bíblia todos os dias. Vamos dar uma olhada então no Salmo de hoje, que é o Salmo 70, um salmo curto, ele tem apenas 5 versículos e tem lições poderosas. Ele começa fazendo um pedido a Deus. É um salmo de Davi. Ele diz assim: praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então, o Salmo 70 começa com um pedido a Deus. Ele diz no versículo 1, praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então ele tem pressa que Deus venha ao seu encontro para socorrê-lo, para livrá-lo. E por que ele faz isso? Porque no versículo 5 ele apresenta qual é a sua condição. Ele diz o seguinte: eu sou pobre, eu sou necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Agora, se a gente faz um paralelo deste texto aqui com um texto que está no Salmo 40, porque o Salmo 70, digamos assim, ele é uma reprodução revisada do Salmo 40. É uma ampliação ou uma reprodução do Salmo 40. Vamos dar uma olhada lá então no Salmo 40? O que ele diz? Salmo 40. Diz a Bíblia o seguinte, eu vou ler, não vou ler todo o Salmo 40 é o Salmo grande, mas vou ler a partir do versículo 13. Ele diz assim, ó, praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida.
Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Isso se repete, o que está ali no versículo 3 do Salmo 70, quando diz assim: retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. E aqui no Salmo 40 ele diz no verso 16: folguem e em ti rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. E aí o versículo 17 do Salmo 40 está em paralelo com o versículo 5 do Salmo 70. No Salmo 70 ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me. No Salmo 40 ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Então, nós temos aqui uma declaração fantástica. A primeira declaração é que eu sou pobre. O salmista diz assim: eu sou pobre. Claro que você talvez não é um pobre financeiramente falando, tem um bom emprego, tem um bom salário, tem bons auxílios, boas ajudas, etc. Mas você pode ser pobre em outro sentido. Pobre de saúde, não é mesmo? Tem bastante dinheiro, mas não tem saúde. Talvez pobre de esperança, tem saúde, tem dinheiro, mas não encontra sentido para a sua vida. Pobre de amigos, talvez você tem dinheiro, você tem saúde, mas você não tem ninguém para compartilhar as bênçãos materiais que você tem. Talvez mora numa casa grande e sozinho. Pobre de esperança. Amigos, todos nós estamos numa condição em que necessitamos de Deus. Somos pobres e necessitados. Agora, se eu sou pobre e eu sou necessitado, qual é a solução para essa condição? A solução está no próprio versículo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Se a gente linkar o versículo 17 do capítulo 40, do Salmo 40, com o versículo 5 do Salmo 70, unindo as duas coisas, nós formamos a seguinte declaração de Deus, ou a seguinte mensagem para nós hoje. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Apressa-te, ó Deus, em valer-me, porque Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não precisamos temer nada. Não precisamos sofrer, porque a despeito da nossa condição, Deus cuida de nós. Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 6, por exemplo, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 6, nós lemos sobre esta declaração, que Deus sabe de todas as coisas sobre nós. Você sabe que Ele conhece até mesmo quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Alguns, obviamente, que é mais fácil do que outros, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus conhece todos os detalhes da nossa vida. Portanto, Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte, está bem aqui, 6, a Bíblia diz assim, ó, a partir do versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. O que mais diz a palavra aqui? Diz o seguinte, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 metro, 1 centímetro ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais
a vós outros, homens de pequena fé? E Jesus conclui dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. E aí ele conclui dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, querido, serão acrescentadas. Eu sou pobre e necessitado. Porém, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Porque Ele é meu amparo, Ele é meu libertador e Ele cuida de mim. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? O que você precisa hoje de Deus? Ele olha bem para você agora e diz assim, confia em mim. Eu cuido das aves, eu cuido das ervas do campo, eu cuido das flores. Eu cuidarei de ti também. Apenas coloque o reino de Deus como prioridade. Olha para cá, amigo. Confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele. E o mais Ele fará. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado por essa certeza da Tua palavra. Obrigado porque temos a segurança de que o Senhor cuida de nós como nosso amparo e libertador. Obrigado porque, a despeito de sermos pobres, o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que isso seja uma realidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, que Jesus te guarde hoje e seja revivado por Sua palavra.